Quero dizer que eu vou de encontro à leitura do César e a que o JB fez na Rádio Bandeirantes ontem, de que o presidente desceu no vestiário. E eu vou mostrar para vocês o que é o presidente descer no vestiário, e esse episódio aconteceu recentemente. Em primeiro lugar, o presidente Guerra, na minha opinião, foi lá porque o Renato o colocou contra a torcida. Sempre que um profissional fala isso, precisamos de reforços, a grande maioria dos torcedores vai a favor desse profissional. Seja dirigente, seja jogador. Se um jogador diz, com esse time não vai dar, o cara tá certo. Os caras dizem isso, tá certo. Tem colorados dizendo o seguinte, o que o Renato disse do Grêmio vale pro Internacional. O Renato pode estar certo no mérito, mas se fosse qualquer outro profissional do Grêmio, Thiago Nunes, Roger Machado, Mancini, acho que até o Filipão estaria defenestrado. Como é que o cara vai dizer em maio, aqui ó, eu garanto para vocês que a gente não vai ser campeão brasileiro e não vai ser campeão da Copa do Brasil. Como é que isso impacta no vestiário? Como impacta na direção, a gente já sabe. Então aí as críticas, o Renato tem razão e os dirigentes têm que se mexer para contratar. O presidente foi lá para dizer, estamos alinhados. Estamos todo mundo do mesmo lado. Vamos aqui tomar um cafezinho, vamos sorrir. Não tem nada de Renato de um lado e a direção do outro. O presidente desceu no vestiário, é o que fez o presidente do Atlético Mineiro um mês atrás. Quando o Cudê fez uma entrevista menos grave que a do Renato, porque o Renato garantiu que não vai conquistar mais nada com esse elenco. O Renato disse isso, não é o Meneghetti que está dizendo. Por mais crítico que eu queira ser ao time do Grêmio, eu não vou chegar no tornozelo do Renato. Quem fez a maior crítica ao Grêmio é o Renato Portaluppi. Aí o presidente do Atlético foi lá, chamou o Cudê e o Rodrigo Caetano na beira do campo, fez uma reunião que todo mundo viu. No dia seguinte, Eduardo Cudê foi para os microfones, convocou uma coletiva e pediu desculpas. Isto é o presidente que desceu no vestiário. Isto é o presidente que sabe o tamanho da cadeira que ocupa. É claro que o Cudê tem um tamanho no Atlético e o Renato tem outro tamanho no Grêmio. Este é o problema. Não é desta direção, de todas as direções que passaram pelo Grêmio. É difícil, o cara é uma estátua, o cara ganha, o cara é ídolo como jogador e como técnico. Então é difícil colocar o Renato no lugar dele. Mas é isto que significa o presidente desceu no vestiário. Ah, é? O Cudê falou isso na beira do campo, sem sorrisinho, conversa de 15 minutos, coletiva do Cudê naquele dia, me excedi, pedi desculpas. Esta é a postura.